O DEVA 11 já chegou no fundo do poço? Existe uma luz no fim do túnel? Galera, essas duas perguntas talvez sejam as perguntas do milhão. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar entender um pouco da saúde financeira do DEVA 11 e quais são as perspectivas futuras na minha concepção, beleza? Galera, eu sei que essa parte é bem chata, mas vocês sabem que como a gente aqui ainda é um canal muito pequeno, um like que você deixa aqui no vídeo já ajuda demais a impulsionar para que outros investidores possam conhecer o canal também. Então eu peço gentilmente que você ajude a gente a crescer e quem sabe bater a próxima marca, que agora é de 4.000 inscritos, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Sem mais delongas, vamos aqui pro relatório gerencial do mês de março, porque eu quero mostrar algumas peculiaridades aqui para vocês, tá? Então, olha só, eu vou descer aqui para a gente olhar um pouquinho da carteira de CRIs aqui do DEVA 11. E veja, ele destaca quais fundos estão com os pagamentos em dia, que são esses aqui em verde, quais fundos estão em prazo de carência, que são os fundos aqui em amarelo, e quais fundos estão inadimplentes, que são esses aqui em laranja, beleza? E aí, antes da gente analisar um pouquinho esses CRIs, né, esses ativos, eu quero mostrar para vocês uma situação no mínimo curiosa, tá? E para isso, eu vou abrir aqui o relatório do mês de janeiro, ou seja, de 2 meses atrás, tá? De 2 meses atrás. E a gente vai descer aqui para a página onde consta o portfólio de CRIs do DEVA 11 lá em janeiro de 2023. E eu chamo a atenção de vocês para essa segunda coluna, o status dos CRIs. Vejam que absolutamente todos os CRIs constavam como adimplentes. Todos os CRIs, galera. E o que isso significa na prática, né? Basicamente, existem duas possíveis situações. A primeira situação seria aquela onde a gestão, vamos dizer assim, escondeu a real situação destes CRIs. Tá? Não estou dizendo que essa é a hipótese verdadeira. Essa é apenas uma das possibilidades. E a segunda possibilidade é que, de fato, todos esses CRIs aqui estavam sim adimplentes até o mês de janeiro. E de fevereiro para cá, né, de fevereiro para março, houve uma série de problemas em várias operações distintas do portfólio do DEVA, tá? Então existem, de fato, essas duas possibilidades. Eu quero muito acreditar na segunda, tá, galera? Eu espero que a Advante não tenha, de fato, omitido essa informação aqui de nós, porque isso seria basicamente algo inescrupuloso, né? Então, eu realmente vou descartar a primeira hipótese e eu vou acreditar aqui, vou assumir como verdadeiro, que todas essas operações aqui estavam, de fato, adimplentes no mês de janeiro, tá? Mas é claro que eu vou deixar para que você faça, obviamente, o seu próprio juízo de valor, né? Eu não sou o dono da razão e cada um aqui deve analisar da sua maneira, beleza? Bom, voltando aqui para o relatório de março, algo muito legal que a Advante disponibiliza no seu relatório gerencial é o acesso a essa tabela do portfólio dos CRIs em Excel, tá? Então eu baixei aqui a tabela e daqui em diante no vídeo a gente vai trabalhar exclusivamente em cima dessa tabela, tá? Então veja, né? Eu trabalhei um pouco em cima já dessa planilha aqui e eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, a planilha não vem com essas cores, né? Então eu já destaquei quais de fato eram os CRIs que estavam em dia, quais estavam em prazo de carência, que são os amarelos, e os inadimplentes que estão em laranja, tá? Já fiz essa identificação por cor aqui para vocês. Aqui em cima eu também destaquei o patrimônio líquido do fundo, segundo o último relatório gerencial aí do mês de março, tá bom? E por fim, galera, eu adicionei duas colunas. A primeira coluna é referente ao valor em reais que cada um desses CRIs possui em relação ao patrimônio líquido do fundo. Então, basicamente, eu peguei o peso desse CRI aqui e multipliquei pelo valor total do patrimônio líquido. Então, a gente tem aqui, nessa segunda coluna em azul, o peso em reais de cada uma das operações, tá? E aqui na última coluna eu também adicionei a inadimplência em relação ao patrimônio líquido. E o que seria isso, né? Veja que na penúltima coluna, a Advante disponibiliza a inadimplência acumulada de cada uma das operações. Então, por exemplo, nessa terceira operação aqui, que é o circuito de compras, a Advante informou que existe uma inadimplência acumulada de 15%. Então, eu basicamente multipliquei esse 15% pelo peso que ele possuía no PL, que seria 67 milhões e 800 mil reais. E aí nós chegaríamos aí numa inadimplência em reais de 10 milhões 174 mil. Mas eu já adianto a vocês que a gente não vai trabalhar em cima dessa inadimplência,
porque existem inconsistências em relação às informações apresentadas pelo DEVA. Por exemplo, todas as linhas aqui que estão em laranja, segundo a própria Devante, estão inadimplentes. Então veja, Brasil Parques B e o GPKA, tá? Por exemplo, né? Se a gente vier aqui para a penúltima coluna, veja que não há informação de inadimplência acumulada, tá? Então, não seria possível que a gente fizesse, né, aplicasse a mesma metodologia aqui da linha de cima para que a gente soubesse qual o valor real da inadimplência. Então, por isso, tá? É importante que você entenda essa situação aqui. Então, por isso, a gente vai trabalhar em cima do peso total do CRI, tá? Que seria essa coluna aqui, a coluna em azul que eu adicionei. Então, esse aqui é o peso de cada um desses CRIs no patrimônio do fundo. E aí, galera, eu já separei aqui o valor total das operações que estão adimplentes, das operações que estão com pagamentos em prazo de carência e das operações inadimplentes, tá? Então, de maneira geral, a saúde financeira do DEVA é essa que se apresenta para vocês agora. Vejam só, galera, vamos interpretar esses números que é importante para que você não entenda da forma errada, tá? Se a gente somar todos os CRIs que estão adimplentes, tá, em relação ao peso que eles possuem sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Isso que é importante que vocês entendam. A gente não está falando do dinheiro que eles ainda vão pagar ao fundo, tá? Ou que eles devem ao fundo. A gente está falando do peso que eles têm no portfólio, tá? Eu estou somando todo o peso dele. Então a gente não está abatendo aqui a amortização do que já foi pago, tá? É importante que você entenda essa situação. Então veja, se a gente somar os CRIs que estão com pagamento em dia, tá, o peso deles no portfólio, nós temos algo em torno de 495 milhões de reais, o que representa 43% de todo o patrimônio líquido do fundo, ou seja, menos de 50% do patrimônio líquido do DEVA 11 possui pagamentos em dia. Por sua vez, os pagamentos que estão em prazo de carência, ou seja, que estão com waiver, né, onde foi concedido o waiver aqui para estender, né, a amortização da dívida, como a gente já comentou no último vídeo aí do HCTR, se a gente somar o peso que esses CRIs, que essas operações possuem frente ao patrimônio líquido, a gente chega em algo próximo de 230 milhões de reais, o que representa 17% do PL total. E por fim, a gente tem aqui 405 milhões de reais, aproximadamente, quando a gente soma o peso dos CRIs que estão inadimplentes perante o PL do fundo. E isso representa aproximadamente 30%, né, 29% aqui do PL total. Então, se a gente for pensar no modo geral, a gente tem mais ou menos 46% de CRIs com problema, seja por motivo de concessão de waiver, o que não necessariamente significa que a dívida não será paga. Já conversei com vocês sobre isso, tá? Ela apenas teve uma extensão para que a empresa devedora restabeleça o seu fluxo de caixa, seja por motivo de inadimplência, tá? Então isso daqui, pessoal, basicamente é o que justifica a queda que esse fundo aqui teve nos últimos meses. Então veja, quando a gente puxa aí o último ano, né, a gente percebe que houve uma queda de 43%, galera. Isso aqui é muito acentuado, né? Mas perceba que existe um momento onde a queda se acentua, né? Então, na verdade, se a gente puxar aqui até o início aqui do mês de março, né, no finalzinho de fevereiro, início de março, a queda tinha sido aí na casa dos 11, 12%. E de lá em diante, né, se a gente puxar aqui do último mês, a queda foi muito forte, né, galera? Foi de 23% aí, de 27 de março até hoje, 26 de abril. Então, assim, toda aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês justifica essa queda, né? Essa queda não é em vão, essa queda não é de graça. Porém, eu iniciei o vídeo fazendo uma pergunta, né? Se o fundo iria, de fato, encontrar uma luz no fim do túnel. E pensando nisso, hoje, no pregão de 26 de abril, que inclusive é o meu aniversário, o fundo DEVA 11 teve uma valorização de 5%, tá? 5,27%. O que dá a entender, né? O que dá a entender que talvez sim o fundo já tenha chegado na sua mínima histórica. Vejam, né? Que a gente acabou de mostrar aqui
batendo R$ 44,05. É claro, né, pessoal, que nada impede que essa mínima seja rompida. Se houver mais crise aí com inadimplência, se o fundo conceder waiver para mais operações visando a readequação do fluxo de caixa dos devedores, é claro que essa cotação vai cair, tá? Não tem como garantir nada em renda variável. E é importante que você, investidor, entenda isso. Quando você está investido em renda variável, você está suscetível a essas variações, tá? Então você precisa ter estômago forte, você precisa ter o seu emocional controlado para que você não realize prejuízo de forma burra, tá? Para que você entenda o momento correto de você se desfazer de um ativo quando ele de fato perde os seus fundamentos ou quando apenas o fundo está passando por um momento ruim. Tá? Então você precisa ter esse discernimento para que você não seja apenas mais uma sardinha em meio a esse cardume, beleza? E além disso, a gente também não pode se esquecer que existe uma eminente tendência de queda da taxa Selic. O governo vem pressionando o Banco Central para que haja aí uma redução da taxa básica de juros, tá, pessoal? E quando a Selic cai, existe um efeito em cascata que ocorre. De antemão, no mundo dos investimentos, a renda fixa deixa de ser tão atrativa, o que contribui para um movimento de migração da renda fixa para a renda variável, tá? Então, a bolsa acaba se valorizando mais quando a taxa cai. E com isso, inevitavelmente, toda a renda variável tende a se valorizar. E além desse ponto, existe também a questão do incentivo ao consumo, porque com uma taxa de juros menor, o consumidor, eu, você, todos nós, teremos mais condições de, por exemplo, fazer um financiamento de uma casa, de um carro, de comprar eletrodomésticos, de viajar, de incentivar o turismo, ou seja, todas essas empresas aí que dependem do turismo, que dependem do consumo dos seus clientes, tendem a ter um respiro muito grande quando a Selic começar a cair, tá? Inevitavelmente, todos os fundos tendem a se valorizar. Então é muito importante que você tenha essa consciência, porque provavelmente daqui a um ano, quando eu estiver falando de novo sobre o DEVA, talvez a Selic esteja abaixo aí dos 2 dígitos. E aí você vai estar se perguntando, puxa vida, eu podia ter entrado no fundo em 46,37 mas estou entrando agora com, sei lá, 70, 80, 90 reais. É claro que isso aqui não é nenhum tipo de garantia, Seria absolutamente leviano da minha parte garantir a você que isso vai acontecer daqui a um ano, mas é apenas uma tendência quando a gente analisa o cenário macro, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei ser mais objetivo o mais curto possível. Se de alguma forma esse conteúdo agregou conhecimento a você, se inscreve aí no canal e ajuda o Matemático Investidor a crescer ainda mais, beleza? Muito obrigado!